Bom dia pessoal. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente, Marquinhos, Rafael. Então vamos lá começar. A gente estava brincando aqui, né? Mais uma live nesse dia frio aqui em Curitiba, no calor lá em Brasília. Tô ficando com inveja de fazer live com esse pessoal lá. Então, para a gente começar, eu sou o César Cantarella, né? O CEO da Dealer Sites. A gente é uma empresa que desenvolve plataforma de marketing e vendas digitais 100% focada no automotivo. E como a gente é 100% focado nesse setor, a gente está sempre acompanhando novidades, mudanças, etc. E a gente trabalha com esse formato de live para trazer e dividir um pouco o conteúdo que a gente tem acesso com quem está aí na ponta, né? Além da live, para quem quiser, tem o link para um e-book com um material mais detalhado, que está logo aqui na descrição dessa live ali no YouTube. E hoje, o assunto que a gente vai falar é um assunto polêmico, mas que a gente precisa realmente falar, né? Vendedor de automóveis, sua profissão está em risco? E a gente vai fazer um debate aqui, falar um pouquinho sobre isso, mas sempre trazendo um olhar para as oportunidades que tem envolvida. E para isso a gente tem duas pessoas que são muito fera, que já tiveram do outro lado do balcão, manjam muito de venda, manjam muito do dia a dia ali da concessionária, e hoje trabalham muito nos canais digitais, que é o Marcos Pavese, que ele é o meu sócio e head da comercial aqui na Dealer Sites, e o Rafael Bittar, que é o CEO da Supra Mentoria, que é uma mentoria que ajuda empresas a vender mais, principalmente aí um foco bem grande no automotivo, né? Então, bom dia aí para vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, César, bom dia. E para a gente começar, Marquinhos, a gente já falou aqui em outras lives, mas para a gente colocar o contexto e fazer uma introdução, né? Vamos falar um pouquinho dessa jornada nova de compra do consumidor, que ela na verdade já nem é nova, né? Ela começou uma mudança lá no ano passado, acelerou uma transformação lá com o Covid no ano passado, mas a gente já está há mais de um ano aí, né? Um ano e meio mais ou menos nessa, então, putz, ela já nem é tão mais nova assim, mas vamos falar sobre ela para a gente colocar um contexto e começar o nosso debate? Claro, com certeza. Eu estou no mercado aí há 14 anos automotivo, né? Comecei com 14, sempre gosto de fazer essa piada. Mas olha só, eu fui vendedor há 14 anos atrás, durante período de 4 anos, e eu lembro de algumas histórias, né, com relação à jornada. Na época eu trabalhava com venda direta, então era uma venda super técnica, né? A maioria das vendas diretas eram para empresas, e quem comprava geralmente era o empresário, o empreendedor ou o departamento de compras de uma empresa. Então, meu papel como vendedor era ser muito técnico com relação ao produto, conhecer muito bem o produto para poder colocar ali os pontos de valor para a empresa e aí mostrar para ela que o meu produto era mais conveniente para ela, né? Então, eu tinha como vendedor essa informação sobre as questões técnicas sobre os produtos. E eu lembro que na época me marcou um cliente que ele se chama Augustinho, ele era um empresário super bem sucedido e ele era apaixonado por carro, apaixonado. Ele tinha vários carros, desde carros esportivos até, enfim, para a família, ele era apaixonado. E comigo ele comprava os carros para a empresa dele, né? Então os carros do dia a dia da operação. E ele era tão apaixonado por carro, que ele chegava para mim em uma conversa, ele dominava todo o assunto. Eu não conseguia agregar para ele tecnicamente, porque ele tinha muito mais conhecimento. E aí teve um dia que ele sempre ia na loja, gostava, todo sábado de manhã, tomava café, batia papo, ele gostava de estar dentro desse universo, né? Aí que eu entendi que como que eu conseguiria agregar para esse cara e conseguir fazer mais negócios com ele, né? Aí que eu entendi que esse cara ele não estava a fim de ter mais informações, ele queria ter uma experiência diferente, ele queria viver experiências, né? E eu poderia proporcionar isso como na figura do vendedor, né? E como que eu fazia isso? Dentro dos eventos da concessionária, lançamentos de carro, eu convidava ele, apresentava o gerente, o diretor, o dono da concessionária. Então, ele estando dentro desse universo, para ele era importante, né? E isso eu tô falando de anos atrás, onde nem todo mundo... Esse cara era um de 100, poucas pessoas tinham a informação técnica, o vendedor se destacava principalmente por esse papel, né? Hoje em dia mudou completamente, né? Hoje o consumidor, ele é 90 de 100 dentro desse perfil, ele chega com todas as informações, mesmo que um cara ele não é tão apaixonado pelo carro, mas ele quer chegar na concessionária com todas as informações, querendo saber qual modelo, qual ficha técnica, qual
qual comparativo, qual versão é melhor para ele vai buscar essa informação dentro do site da concessionária, né? Então dentro do YouTube, enfim, blogs que funcionam super bem para esse mercado, então ele vai consumir. Então ele chega hoje para o ponto de venda muito mais preparado, com muito mais informação, e esse tipo de informação que o vendedor tinha antes, hoje não é tão mais relevante para a decisão da compra, né? Então quem faz isso hoje é o próprio cliente, de uma forma aí digital. E como ele faz digital, ele tem um poder de decisão, ele acaba fazendo isso por um período maior, né? Então a gente percebeu isso nas nossas pesquisas, que a jornada de compra ela chega até ser 1 ano, né? Então a gente tem alguns estudos que chega a 40% em 120 dias a taxa de conversão, né? Então, e hoje o cliente não entra mais pela porta, né? Ele chega lá no CRM. Então, acho que um dos desafios do vendedor é isso, né? Entender como que ele vai conseguir trazer uma melhor experiência para esse cliente que está chegando no CRM dele, impactar, né? Porque de uma certa maneira, por mais que o cliente ele chega com todas as informações, mas no Brasil é um ticket alto a compra de um carro e é uma venda complexa, né? E ele tem uma expectativa de chegar na compra do carro e ter alguma experiência, né? Então, o vendedor que vai proporcionar essa melhor experiência para o cliente, né? Então era isso que eu queria só contar um pouquinho de como que eu vivi no passado e como que funciona hoje, né? Contar então como era lá no auge dos seus 16 anos, então. Comecei com 14, estou com 28 agora. E Marcos, eu acrescento aí tudo que você falou, a gente tem mais um personagem dentro dessa questão de informação, né? Que às vezes é o filho do cliente, né? Que ele está super bem informado e a gente como vendedor esquece que tem mais um decisor ali na compra, né? Então assim, ter esse conhecimento ele é primordial, sair realmente do analógico e para o digital de uma forma mais full, mais cheia, mais default, é importantíssimo, né? Porque a turma está vindo aí, está engolindo a gente, senão se a gente não evoluir, fica para trás mesmo, né? E o CRM... Pode falar. E o CRM... só comentar, né? Tem isso, tem a turma que está entrando no mercado agora, a turma que está com o poder aquisitivo agora, já é uma geração que nasceu no mundo digital. É verdade. E elas vêm com... É uma geração que já chega, né, com um poder de compra muito maior do que outras gerações quando estavam nesse mesmo ponto, nessa mesma idade, né? E eles nasceram no mundo digital, então, é completamente diferente e só tende a acelerar ainda mais essa... Foi até aqui muito causado pela Covid, mas a gente tem um outro movimento acontecendo aí que é dessa geração que também vai acelerar bastante essa mudança, né? E o CRM é o novo melhor amigo do vendedor, né? Vendedor que não entendeu isso, temos um problema aí. CRM é o teu melhor amigo. Tratar ele a pão de ló. Não tem como. Tem quem tratar muito bem o CRM. Colocar ele debaixo do braço e cuidar. E, Rafael, então assim, né? Pensando nesse novo perfil, nesse novo esquema, nessa nova jornada, né? Você que já viu como que é lá dentro de concessionária também. E a gente falou aqui, já foi esse tempo de esperar o cliente entrar dentro da loja, né? Agora é tudo muito digital. O cliente, que nem o Marquinhos falou, o cliente já chega aqui por um canal digital. Mas por que algumas pessoas veem isso como uma ameaça para a profissão delas? Eu acredito muito, César e Marcos, que é a questão de conhecimento. Tudo que para mim é novo, é coisa do ser humano. É novo, cria defesa, cria-se barreira, cria-se crenças limitantes, né? E aí a gente esquece que é um novo momento, ele não vai mudar, pelo contrário, ele vai cada vez mais solidificar, cada vez mais vai ser isso, não tem como. É um ponto que a gente vê já concessionárias fazendo visita à realidade virtual, né? Então assim, está cada vez mais acelerado. E aí, eu vou trazer um dado, vamos jogar aí 96% desses clientes vão fazer a busca 100% no digital. Rafael, esses 4% que não tem, quem é que é esse cliente? Talvez é, por exemplo, o meu pai. O meu pai que não tem muita intimidade com a internet, ele quer comprar o carro, e aconteceu comigo recentemente, tá? Rafael, ele veio aqui em Brasília, preciso ver um carro. Pô, beleza, eu prontamente peguei o celular, comecei a pesquisar. Ele, não, quero ir lá procurar. Aí, fomos lá procurar na cidade do automóvel. Quando chega lá, ele, não, vem na internet, é muito confusão, muita... Então tem esse 4% que não quer ir para o digital, mas acaba indo, né? Então a gente tem esse cuidado, ter esse carinho faz muita diferença. Então, resumindo, não vamos ter medo, vamos estudar, vamos evoluir, né? Então assim, a gente vê um movimento absurdo
A gente tem tanto o vendedor muito antigo, analógico, que está querendo se desenvolver, como também está querendo se desenvolver, e os novos, que estão virando blogueirinhos praticamente. Né? E a gente tem alguns grupos aí que atuei recentemente, que foi um despertar. Então a gente consegue ver realmente derrubar a crença limitante para a pessoa começar a vender. E se relacionar. O Marcos trouxe a minha leitura do que você falou aí quando você estava lá atrás, no início, né, Marcos? Foi relacionamento. Eu começo a me relacionar com o cliente e lembrar, pessoas compram de pessoas. Se eu tiver isso em mente, o negócio muda. Eu vou resolver o problema desse meu cliente. Que pode ser status, que pode ser de ordem realmente de necessidade. Então, assim, fazer essa leitura e entender que eu, como pessoa, posso resolver o problema do meu cliente, o negócio muda de cenário. Legal, né? Você falou de algumas coisas aqui, né? Essa coisa do relacionamento. É tudo muito novo, e essa novidade que a gente está falando é tecnologia. Mas relacionamento, né? Você entender a pessoa, saber lidar, ver qual que é a necessidade, que nem no exemplo, vamos usar bastante aqui o exemplo que o Marcos trouxe, né? Era entender ali, sentir a pessoa e entender o que ia ser legal para ela. Isso não mudou. Isso, pelo contrário, isso está mais à flor da pele, isso é mais importante, né? Então, é legal porque talvez quem está aqui com um pouco de receio, porque está vendo uma tecnologia, né, uma coisa tecnológica vindo, mas, putz, essa pessoa sempre precisou desenvolver isso daqui, né, esse relacionamento. Então, ela tem uma coisa muito boa aqui que agora ela está mais importante ainda. E aproveitando que a gente está... Desculpa, que a pandemia, essa questão de relacionamento, a gente tem um negocinho chamado agora consumo, né? Então, assim, a questão do consumo aumentou muito. Então, assim, poxa, eu saí de uma pandemia, vou dizer que saí porque, enfim, a gente já tá, mas ok. Saí, me curei, eu vou comprar, eu vou gastar. Ah, beleza, eu não tive, eu fiquei aqui parado, eu vou comprar também. Então, essa questão da necessidade... Então, essa questão da necessidade, o consumo, nossa, virou essa chave absurda. E o relacionamento entra exatamente nisso, né? É verdade. Tem até alguns memes que a gente vê na internet, né? Que, putz, eu aprendi nessa pandemia que eu não preciso sair de casa para me endividar, né? Então, é exatamente isso. Exatamente. E aí, então, pensando nisso que a gente está falando, Rafael, que skills que você vê, que skills e conhecimentos, né? Que esse profissional precisa correr atrás para ganhar, para ele não ficar atrás e tirar proveito disso tudo, né? No fim das contas. Ontem até fiz uma postagem falando de soft skills e hard skills, né? Você fala assim, tá muito na modinha isso. Vamos desmistificar. O que seria o hard skills? Com linguajar mais superficial, é aquilo que você mostra para o outro. É aquilo que você esfrega na cara das inimigas. Né? Então, o que seria aquilo? Cara, eu sei mexer no Excel, eu sei montar uma apresentação, eu consigo fazer um cálculo de cabeça falando de financiamento, eu consigo explicar para o cliente no cálculo como é que é o consórcio. Então, esse seria o hard skill. Né? E o soft? O soft é algo mais intrínseco, né? Algo mais íntimo, é ética, é empatia, é a questão ser carismático. Então, se a gente começar a dividir dentro desses skills que a gente está falando, dentro desse nosso mundo, basicamente eu conseguir mexer no CRM, eu conseguir saber responder no português correto, saber ler, isso é importantíssimo, né? Saber ler ali é sensacional, porque você vai dar uma resposta boa ou não para o teu cliente. Então, eu consigo começar a entender nisso, como funciona essa jornada do cliente. Né? E no soft? No soft eu realmente saber falar com o cliente, eu realmente saber ouvir o meu cliente, calçar o sapato dele. Veja bem, eu vou falar uma coisa agora que sempre causa muito burburinho nos meus treinamentos. Polêmico. Não vou... Polêmico, coloca aí, polêmica. Vamos ter cuidado na hora de empurrar venda no cliente. Vamos ter cuidado na hora de aquele carro antigo no estoque eu tenho que vender. Eu sei que existe, sempre vai existir, a direção cobra, a gente tem que fazer, né? Não vamos ser hipócrita. Mas se a gente conseguir equilibrar esse negócio, justamente dentro dos skills, né? Poxa, porque muitas das vezes a gente vai fazer uma venda muito boa empurrando o negócio para o cliente, mas depois, cadê a indicação? Cadê a recompra? Né? Cadê esse cliente me mandando mais lead, me mandando mais indicação? Não vai ter, porque eu empurrei no cara. E o cliente sente. Né? Então, se a gente conseguir buscar esse equilíbrio, as coisas mudam de cenário. Né? E entra de empatia, por exemplo. Perfeito. Ter a visão de longo prazo, né? Eu acho que tem uma questão até... Não culpo só o vendedor, que eu acho que é um pouco da estrutura do modelo estabelecido, né? Porque hoje
o vendedor ele vive uma pressão absurda, né? Justamente por esse tipo de abordagem de ter que vender um carro de estoque, ou até um modelo mesmo de salarial dele, onde que ele tem geralmente aí um fixo muito baixo, né, e um variável muito alto. Então, ele está muito mais preocupado para o mês a mês do que essa visão de longo prazo e criar um relacionamento com o cliente. Então, eu vejo que tem essa questão estrutural que deve ser olhada também das concessionárias em fazer ajustes do modelo. Eu sei que mudar completamente é difícil, né? Mudar completamente o modelo. Hoje, por exemplo, a gente, ao longo do tempo, eu vim dessa escola, né, do automotivo, mas vim para o universo de startup também no automotivo, então conheci novos modelos escaláveis de vendas, que são estruturas diferentes, modelos mais leves e abordagens completamente diferentes, né? Um papel totalmente mais consultivo, mas a estrutura hoje ela fica um pouco mais, eu já penso, né? A venda ela virou uma ciência, na verdade. E o vendedor de concessionária, nem todos têm essa percepção, né? Que mudou e que deve ter esse movimento. Então, e essa ciência ela não parte só do papel do vendedor. Eu vejo que tem a parte da concessionária em criar uma condição melhor para o vendedor conseguir desenvolver essas skills que você trouxe também, Rafa. Perfeito, é isso aí. Tem uma outra coisa aí também para colocar nessa história que a gente falou, né? A gente está falando aqui de vendedor, mas tem algumas concessionárias que já deram 1 ou 2, 3 passos, enfim, né? Em termos de se preparar melhor e criaram, enfim, o nome pode variar um pouco, mas uma central de lead, né? Então faz aquele primeiro atendimento. E aí, o que eu vejo que às vezes acontece essa central de lead já é um tipo de perfil, um profissional diferente que já está mais habituado e sabe lidar melhor. Mas isso aqui ainda vai acabar lá na mão do vendedor, né? E o atendimento, a experiência do cliente, ele tem que ser a mesma do começo ao fim. Ele não pode ter uma experiência, na hora que está na central de leads e ele tem a resposta no formato que ele quer, né? Consultivo, via o canal que ele escolheu, seja WhatsApp, seja e-mail, seja alguma coisa assim, e aí depois cai lá na mão do vendedor e tem um tipo de abordagem diferente, que nem essa que vocês comentaram, de empurrar, né? Então é importante olhar para a cadeia toda, porque agora também entra uma figura nova aí no meio do caminho, né? Que é essa central de lead, que tem muita concessionária adotando isso, que é um modelo que tem funcionado, né? Sim, eu vou te ser bem sincero, eu não sou muito fã de ter uma central de lead, justamente por isso que você falou, quebra esse atendimento, né? Mas se a gente pegar ali na literatura, o Receita Previsível, ele prega isso. Né? Você ter os spares, os nets, enfim. Então, assim, é interessante a gente entender até onde faz sentido. Eu tenho um cliente, por exemplo, que loja a loja, tá? Eu não estou falando de loja, que ele tem uma central e super funciona bem para ele, e a loja do lado, o mesmo padrão de carro, não tem e funciona muito bem do outro jeito. Né? Então, assim, é muito interessante a gente ver. E aí entra mais uma vez, como eu estou trabalhando esse meu lead, como eu estou trabalhando toda essa jornada do meu cliente. Eu tenho régua de contato, não tenho régua de contato. Né? Isso é uma coisa realmente que tem que ser desenhada, porque senão a gente deixa o cliente na mão. Senão, você falou, não adianta nada, eu tenho um pré-atendimento muito bom, chega do meu vendedor, atende mais ou menos, morreu por aí. Ou então faz tudo bonitinho, e no final, o caixa, por exemplo, detona o processo. Perfeito. Então, isso é horrível. Esses BDCs, né, eles foram criados justamente para cumprir uma deficiência do primeiro atendimento com o cliente ali, né, do vendedor. E a funcionária, sabendo dessa velocidade, dessa rapidez que ela tem que dar, ela acabou criando enfim, BDCs ou enfim, tem vários nomes diferentes de como chamar essa galera. Mas eu acho que dependendo da estratégia da concessionária pode ser bom, desde que, como o César falou, não impacte na experiência do cliente, né? Se ele conseguir manter uma qualidade de atendimento e que o cliente, pensando sempre que ele consiga ter acesso à informação de qualidade com essa equipe de pré-venda, né? Tudo bem, eu acho que pode ser legal. Em grandes estruturas, grandes grupos podem até ajudar, né? Mas tem que ser claro que isso é uma deficiência, na verdade, da função mesmo, né? Eu acho que ela não é o fim, ela é o meio, né? Então, acho que o insight aqui para as concessionárias é muito mais trazer a importância desse primeiro contato, que essa primeira abordagem do cliente com o vendedor, ela seja melhor, e para isso precisa trazer todas essas informações para o vendedor, trazer consciência, treinamento, capacitação,
processo, né, do CRM, como você falou, Rafa, para que tudo isso flua muito bem, para que o cliente no final não seja impactado, né? Exato. Com certeza, com certeza. E assim, a gente falou isso, né? As ferramentas e processos que às vezes é o que pode dar um tom de ameaça, porque é aquela onda de tecnologia que a gente falou que está vindo, elas na verdade elas estão aí para ajudar mesmo, né? Putz, a gente já tem um processo que já diz como a gente precisa fazer e a gente consegue se adaptar ali e seguir, ele só vai contribuir, né? O Rafael falou de receita previsível e é muito disso, né? Putz, é entender, cara, qual etapa, qual processo, qual parafusinho a gente ajusta ali, que se, a gente fizer sempre daquele jeito, ele vai gerar um resultado melhor. Então, as ferramentas e os processos, eles ajudam. E às vezes a equipe comercial tem um perfil um pouco mais avesso a ferramenta, a processo, né? Trator, vai passando tudo e deixa pra lá. Mas é isso mesmo, né? Funciona, né? E vem para ajudar. Aqui, na DealerSites, a gente tem uma área que chama, né, Customer Success, que está junto, principalmente do departamento de marketing, que é quem acaba mais no dia a dia interagindo ali, justamente para fazer esse trabalho. Falar, olha, usa essa ferramenta desse jeito aqui que vai te dar um resultado melhor. Ah, tá com dúvida? Beleza, senta aqui que a gente faz junto, divide a sua tela. Hoje é fácil, né? A gente fala com quem está em outro estado, fala, cara, divide a sua tela, vamos ver o que você fez. Ah, eu estou clicando aqui. Ah, então, olha, vamos fazer um pouquinho diferente aqui, que eu acho que você vai ter um resultado melhor. Então, as empresas hoje fazem isso, né? A gente dá um suporte para usar a ferramenta e o processo a favor. Com certeza. E aí é bem interessante a gente pensar também nessa questão da tecnologia que veio para ajudar, e tem a questão da estarmos defensivo, né, da defensiva, estar avesso, que, gente, gestores, coloquem KPIs, coloquem indicadores, né? De certo momento vai ser forçado, mas depois entende que faz parte do processo. Se a gente pegar montadoras japonesas, por exemplo, e eu passei por elas, nas concessionárias, você tem processo para tudo. Então, isso te ajuda, né? Então, a tecnologia ela veio para te ajudar de verdade. Se você coloca dentro do indicador do KPI, começa a mudar. O vendedor, obviamente, faz o primeiro momento de forma mais forte e depois ele já fica na rotina, no dia a dia dele. Assim como responder o lead quando chega no primeiro segundo que seja. Né? Isso é importante. Isso aí. E... pessoal, quem estiver ali acompanhando e quiser já ir colocando algumas perguntas, podem ficar à vontade. No final a gente vai ter um espaço lá só para perguntas e respostas, mas quem quiser ir mandando alguma coisa pode mandar que a gente vai tentando encaixar aqui, tá? Marquinhos, tem gente lá que diz que não estava te reconhecendo de barba, hein, cara? Pelo jeito, acho que é da época que você tinha os 16. Eu vi, né? O Hermas aqui da V12, abraço você, Hermas. Mas hoje já está com uma loja sem barba. Loja própria já, legal. Loja própria, tá bem bacana, já fazendo atendimento ali com ele. Tá arrebentando já. Conhecimento, né, gente? Essa pessoa... E o Hermas, olha que legal, bom de levantar essa bola. O Hermas, ele tem muito tempo de mercado e ele vai contra a regra do que a gente está falando. Por ele ter muito tempo de mercado, ele acredita muito no digital. Ele está fazendo um trabalho diferenciado. Ele busca incentivar a equipe dele. Então, isso é muito bacana. É um exemplo. O Hermas é um exemplo que a gente pode trazer, tirando que as pessoas dizem, mas eu sou muito velho, eu sou muito... Não, cara. Tá aqui um exemplo. Né? Então, isso é muito interessante. Legal. E, Rafael, diz uma coisa, né? Se a gente olhar esse negócio do digital como um todo, né? A gente falou aqui de entender perfil das pessoas, processos, ferramentas e tal. Os gestores, eles precisam entender qual que é o ponto de partida da equipe, né? Qual que é o nível de maturidade digital da equipe, qual que é o perfil dela, para a partir daí trabalhar num plano de capacitação, melhoria, etc. Como é que você vê, né? Qual que é a dica que você dá para eles começarem, né? Fazer esse primeiro levantamento, entender onde é que está essa régua e a partir desse ponto trabalhar planos de melhoria e planos de capacitação. Eu acho que a primeira sugestão é a seguinte, a gente entender na tua equipe o perfil de cada vendedor. Que a gente sempre vai ter um perfil mais analógico, um meio termo e um totalmente digital. Esse seria o ponto de partida. Na hora que eu consigo entender qual é o perfil do meu vendedor e o que eu tenho que trabalhar em cada um dele, a gente começa a mudar. Obviamente, não será da noite para o dia. Demanda-se um tempo, há uma maturidade. Agora, e se eu pegar uma equipe totalmente do zero? Aí a gente pode sim já pensar numa equipe mais digitalizada, pensar em vendedor que nunca foi do ramo, talvez. Né? Então, assim, é muito interessante a gente começar
Por quê? Se a gente entender que o meio automotivo existem alguns vícios, assim como a maioria dos meios, né, a gente vai ficar sempre na mesma. Vai ficar sempre dando murro em ponta de faca. Então, divide a equipe. Opa, esse é mais analógico, deixa eu tentar trabalhar ele um pouquinho mais. Eu já vi vendedor dentro de concessionária. Cheguei pro cara e falei, amigão, seguinte, esse é o teu CRM, você precisa fazer para colocar. Aí ele, não entendo, não quero, não vou melhorar, me demite que é melhor. Aí você fala, como assim, cara? Né? E o cara acabou saindo. Então, assim, existe isso. Então, se a gente começar a fazer essa leitura da nossa equipe, começar realmente a treinamento, capacitação, a gente começa a entender. Até porque, como a gente está falando aí, de ter um pré-atendimento ou não ter, ele vai impactar. Né? E hoje a gente sabe que a questão de financeira, de comissionamento, ela é muito importante. Então, divide a tua equipe, treina ela. Poxa, eu tenho aqui um vendedor que tem mais um perfil mais digital, deixa eu fazer ele trabalhar melhor minha rede social, colocar mais a cara, deixa eu fazer realmente ele trabalhar melhor esse lead. Né? Eu já vi, inclusive, dentro de revenda multimarca, venda de lead, ela é mais bem remunerada do que a venda, teoricamente, que veio pela porta. Por quê? É horrível isso. Você está dando incentivo para um negócio que é normal. Só por quê? Porque a equipe não estava bem dimensionada, não estava bem estruturada. Né? E ao tempo que as coisas foram acontecendo, realmente, agora o canhão é 100% digital. Então, assim, eu vi que tem algumas pessoas que entraram aqui, que já passaram por alguns cenários parecidos. Então, é isso. Entenda como é a tua equipe, qual que é o perfil de cada um, e tente evoluir. Agora, claro, vai ter vendedor e vendedor. Vai ter vendedor que não vai querer evoluir. Ok, vida que segue para ele. Vamos trazer gente. Até porque todo mundo que está aqui não é filantropia. É geração de receita. Vamos ser geração de receita. Temos propósito para as nossas empresas? Claro que temos. Mas a geração de receita é uma delas. Pagar o boleto, né, gente? Então, se a gente conseguir identificar isso daí direitinho, as coisas acontecem. E aí o papel do gestor, propriamente, é isso. Eu vejo muito gestor hoje no operacional, no braçal. Ok, há tamanhos e tamanhos de empresa, mas se esse gestor sai desse operacional e fica realmente na estratégia, as coisas começam a mudar. Ele começa a ser mais inteligente na hora de contratar, ser mais inteligente na hora de mencionamento de meta. Então as coisas começam a fluir. Legal. E aí a gente falou bastante disso, né? Bastante da equipe, de treinar, de capacitar, de evoluir, de fazer essa análise. Você trocou num assunto super legal, né? Você e o Marcos aí sobre esse modelo de receita. Outro dia eu estava falando com um cliente e a gente estava fazendo um comparativo com como que é as lojas da Apple, né? Que, puta, o vendedor lá, cara, ele tá lá. Se você chegar e falar, puta, deixa eu ficar 5 horas mexendo aqui no computador, ele vai ficar. Se você ficar 5 horas tirando dúvida de como brincar lá e não comprar nada, tá tudo certo, né? Porque ele tá ali só para fazer uma coisa consultiva mesmo. E a gente tava fazendo um comparativo aí. Então, tem tudo isso e tem também, quando a gente olhar para a equipe, né, e olhar para o cenário todo, falar, cara, como é que tá o meu nível de maturidade de marketing digital como um todo? E a gente olha para ferramentas e processos, né? Marcos, como é que você vê, então, quando a gente, o gestor que faz essa análise e fala, eu preciso melhorar ferramentas e processos também, além de equipe? Então, eu acho que ter essas ferramentas certas são fundamentais, né? Eu acho que tem um bom exemplo aqui, parceiro nosso, que é a PhoneTrack, uma ferramenta para poder monitorar as ligações, e ela tem uma solução bem legal dentro da ferramenta, onde dá um score ali da qualidade da ligação, né? Numa nota de 0 a 5. Então, pensando naquela experiência digital do cliente, ele chegando no digital, tanto no CRM quanto no CRM, no caso aqui, telefone, é uma ferramenta que ajuda a gestão a conseguir ajustar o discurso com o vendedor, né, tanto para ouvir a ligação quanto para entender ali a qualidade daquela ligação, né? Até a gente estava conversando com o Castilho, que é o nosso parceiro aqui lá da Fone, ele é responsável pela área comercial outro dia, e a gente estava falando sobre isso, né? Que tem algumas ligações que ainda são super ruins, né? A qualidade delas com o vendedor. Então, ter as ferramentas certas são importantes, ferramentas que trazem todo em tempo real a gestão, né? A gente, como plataforma de site, também tem a mesma funcionalidade ali de conseguir trazer todas as informações de performance do site. Isso é importante também para o time de marketing entender como que está performando as campanhas.
E uma outra coisa super legal, eu acho que tem para melhorar, as startups têm uma área de growth ali, que é a conexão da área de comercial com marketing, né? E eu vejo que nas concessionárias isso ainda não acontece muito bem. As estratégias que acontecem de marketing, o vendedor não sabe como esse cara chegou até na loja, por que ele chegou e como que eu devo conversar com ele. Então, eu acho que esse é um ponto de melhoria também para as concessionárias e aproximar as áreas e o vendedor ter informação também da onde que chegou esse lead, porque chegou, qual que é a etapa de funil que está esse cara, que dentro do marketing é possível a gente identificar. Então, eu acho que são ferramentas importantes que vai ajudar aí sempre pensando, colocando o sino no centro, né? Colocando o cliente no centro e como que a gente busca melhorar essa experiência de compra para ele. Legal. E a gente falou, né, disso, o que às vezes pode gerar ali uma ansiedade e uma visão ruim desse movimento todo que está acontecendo, né? Tem muito a ver com essa parte de toda essa onda tecnológica que está vindo. E aí, em cima disso e do que você falou, tem uma pergunta ali, né? Como é que as ferramentas podem auxiliar o novo vendedor da era digital? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa, como eu, vendedor, vou ter conhecimento de tudo isso daqui para depois ainda conseguir atender o cara? Fala, cara, é um caminhão de coisas, assim, é um mundo muito grande que eu preciso saber antes de chegar aqui. E acho que, na verdade, as ferramentas, elas justamente ajudam a tirar todo esse peso, né? E deixar o vendedor trabalhar naquilo que é uma skill que a gente falou que ele já carrega de muito tempo, que é o relacionamento com o cliente, é atender bem quando ele está ali de frente para o cliente, seja no telefone, né, digital, então seja ali na loja, né? E, inclusive, as ferramentas auxiliam mensurar, saber realmente, como o Márcio falou, em que etapa do funil está, de onde veio esse cliente, porque existe no meio automotivo um estigma. Lead de rede social é ruim, é frio. Não, peraí, mas você entende como ele é gerado? Qual que é o momento de compra que está esse cliente? Você entende que muitas das vezes esse lead vai comprar daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Né? Então não é que ele é ruim, é o momento de compra dele, é como ele foi gerado. E qual canal, né? Porque às vezes isso. Tem um canal que em geral gera um lead que não é frio. Ele ainda não está no momento, mas ele vai chegar lá, né? Talvez algum outro canal, já é um cliente que está num timing um pouco mais curto, né? E não quer dizer que eu vou atender só o que está no tempo mais curto. Esse que está no tempo longo, uma hora já vai chegar a vez dele, né? E aí precisa manter ele. Perfeito. A gente tem um exemplo clássico aqui na Dealer, que é a página de catálogo de carro específico, né? Então, pensando naquela jornada do cliente, que ele está no site, nos portais, ele passou pelo blog, ele passou pelo YouTube, ele chegou por blogs em geral. Ele chega no site da concessionária, chega na página de catálogo daquele carro específico, ele manda um lead nessa página. O vendedor ele precisa saber que quando o cliente chega desse formulário, ele já é um cara que passou por essas etapas, que ele já é um cara mais qualificado. A tratativa com esse cara é diferente, né? E geralmente o vendedor quer atender esse cara, né, Rafa? Ele quer tirar esse cara, né? E a gente tem números aqui como plataforma, e aqui entra de novo a questão de ferramenta adequada, né? Com plataforma, a gente consegue mostrar pro concessionário que esse cara é um cara mais qualificado, porque historicamente a taxa de conversão desse formulário ele é maior do que um outro canal, por exemplo, né? Então, ter acesso a essas informações não só é restrito para a área de marketing, como eu falei, né? O vendedor precisa saber disso, né? Precisa saber que etapa que está esse cara. Então, a conexão dessas áreas são fundamentais ainda. Eu acho que tem bons avanços para ser feito aqui. Com certeza. E mais uma vez, né, o vendedor entender que o CRM é o seu melhor amigo. Tá tudo ali. Ah, mas se ele não tá ali, é porque você não colocou informação, desculpa. Né? E às vezes, assim, é um pouquinho de preguiça. A gente tem um pouquinho de preguiça, né? Assim, vamos entender, vendedores que estão aqui, gestores, usem o CRM. Usem, porque, assim, é a vida de vocês nesse momento. Foi sempre que a gente usava na nossa cabeça ou no papelzinho, né? Tá tudo ali no CRM. Pessoal, eu vou daqui uns 10 minutinhos abrir para pergunta, então quem quiser ficar à vontade para mandar lá. Então, assim, né, para os dois agora, né, para o Marcos e para o Rafael, né, olhando tudo que a gente falou aqui, né, tudo que a gente abordou e tal, vocês acham que a profissão, né, de vendedor, ela vai acabar? Né? Tem risco para a profissão? Eu acho que vai mudar, o Rafa vai poder falar melhor do que eu acho sobre isso, mas eu acho que
tem muitos concessionários que mudaram, inclusive, a nomenclatura de vendedor para consultor, né? Eu acho que essa talvez seja a palavra certa e nem de hoje, isso já é de anos atrás, né? Se vem falando da função do vendedor, que é isso. Quando ele é como consultor, ele vai se preocupar, sim, com a experiência desse cliente dentro da jornada de compra dele, né? Então, eu acho que ao longo do tempo, né, olhando para o futuro, historicamente, e aí no dia de hoje, olhando para o futuro, eu vejo que vai estar mais acentuado essa característica nos vendedores, né? O que o Rafa falou das skills que esse cara precisa ter para conseguir pensar em como trazer uma melhor experiência para o cliente na jornada de compra. Isso é um papel consultivo. Eu acho que é essa a forma, independente da forma de comissionamento, independente se ele vir no ponto de venda, por exemplo, ele só fizer o test drive e voltar e o vendedor acompanhar e trazer informações, acho que vai ter ajustes da forma que se vai atender o cliente. Mas a função ali de ajudar o cliente na compra, eu tenho certeza que isso deve acontecer. Até porque no Brasil, foi o que eu falei, né? O ticket é super alto e é uma venda complexa. Tem financiamento envolvido, tem carro na troca, tem pagamento, tem os processos dentro da concessionária, que são muitos para conseguir fechar, conectar com FNAI, com agendamento da entrega, com acessórios, com faturamento. E quem cuida dessa experiência do cliente para relacionar todas essas áreas é o vendedor, né? Então, eu talvez falaria de que mudaria só, não talvez vendedor, mas um consultor para olhar para essa experiência. Concordo, não vou dizer que o vendedor vai morrer, mas ele evoluiu, virou consultor. E se aquele vendedor, né, que era o analógico mesmo, não quiser evoluir, não quiser se desenvolver, aí esse cara vai cada vez mais ficar sem mercado. Infelizmente, é a vida, é a evolução, né? E aí, em paralelo, o cara que está querendo, que está evoluindo, ou que está acompanhando realmente esse processo, esse daí vai ter sempre um local para trabalhar, ou vai montar sua própria loja, enfim. Então, o ponto importante é, o digital, a tecnologia já é realidade, o digital, a tecnologia vai só melhorar, né? E aí cabe da gente, como vendedor, realmente acompanhar ou não. Se eu acompanho muito mais, eu sei porque meu consumidor está acompanhando, ele está evoluindo. Tem um dado muito interessante na época da pandemia do ano passado. 5 milhões de pessoas fizeram compra pela primeira vez no Mercado Livre. Veja bem, 5 milhões de pessoas. Então, assim, são 5 milhões de novos entrantes que não vão só comprar, sei lá, um fone de ouvido. Podem vir a comprar um carro. A gente sabe que o nosso mercado automotivo brasileiro ainda não consegue vender 100%, né, um carro de forma digital, apesar de a gente já ver bancos já tendo assinatura eletrônica e etc. Mas está caminhando para isso, né? Até o Detran já deu, pelo menos aqui em Brasília, já mudou para caramba. Já consegue fazer o DUT no aplicativo e etc. Está caminhando para isso. Talvez a gente não chegue nos Estados Unidos da vida, mas está caminhando. Então, assim, o vendedor vira consultor, ele se digitaliza, ele entende que a ferramenta digital é o que vai ajudar ele, as coisas vão mudar de patamar. Se ele não virar essa chave, realmente vai ficar cada vez mais difícil. Tinha aparecido uma pergunta aí na tela e sumiu. Tinha. O Gabriel perguntou, né? Todo lead vai comprar? Vai. Em algum momento ele vai. Talvez não com aquela concessionária, né? Mas vai comprar ou um período, vai saber quando. Então, por isso que a gente falou sobre a questão de longo prazo, né? E a gente percebe, né, Rafa, todo vendedor que ele tem uma visão de longo prazo, ele se destaca geralmente como na função, e é muito comum esse cara se tornar um gestor, ou ele, né, ser empreendedor, enfim, ele assumir papéis ali de liderança, né? Então, é justamente por isso, eu acho que ter essa percepção que o cliente ele vai comprar, sim, todo lead ele vai comprar, são poucos que conseguem ter, né? Eu acho que eu faço sempre meia culpa aqui também com relação ao modelo, né? Eu acho que esse modelo ele é ruim pro vendedor, ele coloca uma pressão absurda para ele ter que vender, e se o cara não comprar, já vou para o outro, eu não vou vender para esse cara daqui a 3 meses sabendo que ele está mesmo numa jornada, mesmo sabendo que ele está numa jornada de compra de 3 meses, muitos vendedores não querem gastar tempo com esse cara, ele quer atender um novo lead mais qualificado com fundo de funil. Então, são ajustes importantes aqui, tanto no mindset dos vendedores, quanto acho que no modelo estrutural ali
para melhorar a experiência para o cliente. Eu consigo resumir o que você falou em funil de vendas. Se eu, como vendedor, entender que eu preciso ter cliente o tempo inteiro, em todas as etapas do funil, eu vou ficar vendendo a vida inteira. Né? Não querer só usar o cliente de topo de final de funil. Né? Então, assim, e aí, voltando um pouquinho atrás ali, por que é importante ter lead de rede social? Por causa disso, que o meu funil vai estar sempre ficando cheio, eu vou vender daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí a gente abre um pouquinho mais isso. Por que eu tenho que ter isso? E como eu vou fazer isso, na verdade? Régua de contato. Reagindo esse cara, falo com ele, mando uma notícia, não preciso só ficar falando, ei, quer comprar? Ei, já comprou? Isso é muito chato. Né? Olha, eu tô aqui. Vou te dar um exemplo meu pessoal. Acabei de sair da reforma de casa. Enquanto eu estava nesse período de reforma, tinha uma vendedora de material de construção, uma vez na semana mandava, oi, tudo bem, eu tô aqui. Olha, tem uma promoção de outra coisa. Eu sei que você não vai mexer com isso, que eu já falo para ela. Então, assim, ela estava ali. E durante a reforma de 2 meses, eu comprei pelo menos mais 5 vezes dela. Porque ela só me lembrava, eu tô aqui, olha, precisar de alguma coisa, uma boa semana para você, pronto. Olha que legal, régua de contato. E certeza que ela botou numa lista de transmissão, porque ela não colocava nome. Era uma mensagem padrão. Mas beleza, funcionou, ela vendeu. Por que a gente, como vendedor, não faz isso também, né? É o que a gente falou, a ferramenta e o processo tá aí para ajudar, né? Aí, exatamente. Se você tiver uma carteira de cliente muito grande, você não vai lembrar de tudo, mas justamente a ferramenta e o processo fazem você gerar essa experiência, que volta no que a gente falou lá no começo, né? A experiência para o cliente. Isso daqui é uma coisa que, puta, já está no sangue de quem trabalha com vendas e a ferramenta e o processo estão aí para ajudar, né? A gente vê que o volume de venda, ele está crescendo, né? A gente está numa recuperação boa no mercado. Mas tem aí o que o pessoal fala, né? Putz, está faltando estoque, vai faltar semicondutores, vai parar algumas fábricas. Mas ainda que realmente tenha, né, ainda mais um período de baixa, lembrar o que o Rafael comentou, né? De demanda reprimida. Soma com o crédito que está cada vez mais acessível, né? Para mais pessoas. Tem mais opção de crédito no mercado hoje em dia, né? A gente já não está mais falando só de banco, a gente tem uma série de fintechs que estão vindo aí, uma fome de dar crédito para as pessoas assim incrível. Outro dia eu estava vendo uma, inclusive, que o público-alvo é só aquelas que não têm conta em banco. Então, tinha recebido um aporte gigantesco, etc. Então, o crédito está mais acessível. Então, se a gente junta tudo isso, vai continuar tendo venda, volumes maiores, e aí tudo isso gera muito espaço. Né? Tem uma outra pergunta ali, desculpa, só para a gente ver o que o pessoal está comentando. O Davi perguntou, né? O vendedor, ele vai virar 100% digital? Eu vou dizer que 99% sim, ele vai virar 100% digital, mas tem 1% que não. E eu não vou só voltar aquele assunto do vendedor na loja do digital. Não, eu vou dizer nos processos como um todo, né? Que a gente já comentou também um pouquinho disso. O nosso processo brasileiro ainda não vai ser 100% digital, mas a gente já consegue ver um cliente que não quer mais ir na concessionária. Um cliente que está muito mais interessado em, cara, eu quero esse carro por assinatura, pronto. Né? Já as concessionárias que estão trabalhando muito isso, as montadoras, a concessionária vai ter meta só de assinatura. E o cara não vai precisar ir lá para conhecer o carro. Ele só vai para pegar o carro. Então ele vai mandar uma cegonha, uma prancha para entregar no endereço do cliente. Né? Então quanto mais digital eu, o vendedor, conseguir administrar essas ferramentas, seja um Zoom, um Google Meeting, um WhatsApp, um vídeo, que seja, mais digitalizado eu estarei, e aí eu vou me conectar melhor com esse meu cliente. Né? Perfeito. Eu penso da mesma forma, 99%, já acontece hoje, né? A gente tem estudos ali que falam 95% das pesquisas de compra começam online, né? Então, se elas começam online, ela já começa ali no digital, e quem vai ditar, e quem dita, na verdade, a forma de ser atendido é o cliente, né? E ele mostra para nós que ele está ali, né? 5% são pessoas que vão no ponto de venda, que ainda gostam tem a referência de um vendedor ou uma marca, né? Ou que não tem tanta facilidade com o digital. Mas dá para colocar hoje, certamente, que a grande maioria, sim, com certeza, deve ter essa adaptação. Já está, na verdade, né? Não é nem futuro, isso já é presente. E um ponto legal para a gente também reforçar nessa questão do vendedor ser mais digital, menos digital, é ele conhecer um pouco de marketing digital, né? Ele saber de rede social, ele saber que seja fazer um tráfego mínimo que seja, né? Impulsionar ali um postzinho dele, ele se vender, né? Que é muito comum a gente ver só panfletagem. Só panfletagem. Cara, peraí, se vende como pessoa.
né? Eu vejo uma coisa clássica em todas as minhas visitas. O cliente que normalmente segue o vendedor nem sempre segue o da revenda ou da concessionária, e vice-versa. Né? Mas por quê? Porque ele está vendo a pessoa compra de pessoa. Às vezes ele quer saber... Gente, é uma coisa muito absurda, mas é real. O vendedor vai postular que ele está no restaurante tal. E esse, cara, você vai no restaurante que eu também vou, que legal. Opa, olha o relacionamento começando. E aí você desenvolve toda a questão da venda. Então, assim, ter esse conhecimento básico no marketing digital ajuda muito. Né? Entender que um Google vai ajudar ele a criar lá um Google Meu Negócio. Né? Entender que a resposta no WhatsApp é muito importante. Ainda que seja uma mensagenzinha automática. Claro, ter cuidado para não virar um robô, mas vendedor, tenha um conhecimento básico em marketing digital, que isso vai te ajudar muito a vender, muito, 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 muito. Ao ponto de, quando te chamarem de blogueirinho, é que você está no caminho certo. Quer dizer que você está incomodando, quer dizer que você está sendo visto. Isso é importante. Legal. E vocês estavam falando, e eu estava lembrando de alguns dados que a gente viu em pesquisas, né? No mercado, a gente sempre faz esse comparativo, o Rafael falou um pouquinho, mercado dos Estados Unidos e tal. E uma coisa interessante que a gente vê em pesquisas lá é que as pessoas, elas não é todo mundo ainda que quer fazer a compra 100% online. O que as pessoas querem é diminuir a fricção, ou seja, aqueles pontos ruins, né? Então, putz, eu já fiquei, sei lá, 1 ano até decidir quais carros eu quero. Agora que eu quero, eu vou ter que entrar em contato com 5 concessionárias e revendas para, com cada uma delas, fazer todo aquele processo de, putz, quanto se paga no meu carro, aí quanto que é o financiamento, coloca milão a mais na entrada, diminui parcela, aumenta a parcela. Eles querem diminuir isso daqui, principalmente quem está mais ali no fundo do funil. Não é fazer 100% online, então sempre vai ter, ainda vai ter alguma coisinha ali que não vai ser online, mas começou ali, né? Que nem a gente falou numa outra também, o cliente ele tomou a decisão enquanto ele estava no online, o finalzinho que ele não vai ser. Então, essa parte aqui do começo, ela é muito importante. Sim, uma outra nós fizemos coisa que a gente, desculpa. Só para fechar, outra coisa que a gente comentou ali numa outra live, o Rafael falou aqui agora há pouco do Mercado Livre, apesar de não ser 100% online a venda, o cliente não quer fazer, ele carrega um conjunto de experiências com ele de outras compras online que ele faz. Então, esse mesmo cara, ele já está acostumado a comprar, sei lá, um copo, um item para casa, roupas online. E a experiência que ele tem lá, ele quer trazer para cá. Tirando a última etapa ali, que ele ainda quer manter dentro da loja, né? Perfeito. Eu ia só complementar, César, que a gente fez um estudo recente também, né, de clientes que estavam na fase de compra. Nós perguntamos para esses clientes, essa é uma pesquisa de 2 meses atrás, bem recente, quantos fariam a compra 100% online? 14% só. Então, é um número ainda muito baixo. Então, o papel do consultor, ele é fundamental na decisão da compra. Ele influencia, né, na decisão da compra. Então, só para fortalecer aqui que a função do consultor, ela é fundamental, né, para a decisão da compra ainda, com certeza. Por mais que o cliente comece, tem todo o trabalho aí no digital, mas eu vejo que a função ali ela é fundamental para o cliente de escolher comprar. Quando a gente escuta várias histórias, né, de experiências boas e ruins, geralmente as escolhas de compras que eu ouço é justamente porque se identificou com o vendedor, ou porque o atendimento foi melhor naquela concessionária, Indicação, ou naquela marca, talvez. enfim, indicação. Legal, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, Digital Car, né? Como o site pode gerar um lead mais quente, ou tem outro canal que pode me ajudar a vender mais? Ferramenta pura com você. O site eu vou deixar para o Marcos responder, que o site deles, já trabalhei, né, junto ali na época da Canops, o site vive em constante evolução, então isso eu deixo com vocês, mas outros canais com certeza te ajudam, né, rede social, o próprio Google, WhatsApp, né, tem muita gente que diz que usa o WhatsApp, mas não usa, né, eu sempre gosto de contar a historinha aqui. Beleza, usa o teu status todo dia. Mas só vai ver quem tem meu número. Sim, mas essa pessoa pode te indicar. Se você prestou um bom serviço, teve uma venda boa, bem conectada com o cliente, ele vai te indicar. Ele vai dizer, fulano está vendendo tal coisa que você está procurando. Toma aqui o telefone dele. Né? Então, assim, os outros canais também te ajudam. Lembrando, mais uma vez, que cada canal vai trazer um tipo de lead que vai estar numa determinada etapa do funil.
óbvio. Mas também não quer dizer que vai existir regra, né? Como rede social vai ter regra que o cliente vai comprar o lead de hoje para amanhã. Super verdadeiro, isso sempre acontece. Mas tem a sua particularidade. É do site, eu deixo com vocês. Mas é bem isso mesmo, Rafa. Você falou bem, né? Que o site, ele é o principal qualificador, vamos dizer assim, dos leads que chegam dos canais, né? É o lead que chega mais qualificado. A gente fez alguns estudos aqui que nós já entendemos isso, que é o canal que tem a melhor taxa de conversão em vendas. Então, sabendo disso, você deve investir sim em um site com uma excelente performance. Hoje eu brinco que ele é o Google ali é um mar vermelho, principalmente para o mercado de automotivo, né? Então, quando o cliente busca lá qualquer modelo na região dele, por exemplo, ele está concorrendo com portais que estão há anos no mercado construindo autoridade, que tem um caminhão de dinheiro colocado para aparecer ali na frente, né? Então, quando o cliente entra no teu site da tua concessionária, ele quer se relacionar com você, ele quer conversar com você, então a gente entende que ele é um cara mais qualificado. Então, vale sim a pena você investir numa boa solução de site, que claro que nós temos aqui também, e trazer tráfego para esse site, né? Então, é outro trabalho complementar aqui de mídia que você deve fazer muito bem em trazer clientes para esse site, e aí sim você gerar leads mais qualificados dentro dele. Então, eu investiria mais grana no teu budget de marketing ali, direcionado para, sem dúvida, para trazer tráfego para o teu site. Agora eu quero fazer uma pergunta, já que você falou de site, você consegue citar umas 3 características básicas que um bom site, um site que converte, tem que ter? Claro. Primeiro é a geração de conteúdo, né? É o conteúdo atualizado, com qualidade, ter todas as informações com relação à ficha técnica, comparativo de versões, a gente faz isso muito bem. Então, a gente entendeu que 70% dos clientes, Rafa, buscam comparar as versões online e vai na concessionária mais para fechar negócio mesmo. E a gente tem isso dentro da nossa plataforma, onde em uma tela só o cliente consegue entender todas as versões que ele tem, e a gente faz essa atualização para as concessionárias em tempo real. Então, essa atualização de conteúdo, geralmente, ela não é tão simples para uma concessionária fazer, e nós fizemos isso por ela. Esse é um ponto. Seria o blog, Marcos? Seria o blog? A gente pode chamar de blog ou não exatamente? Não, esse seria a página de catálogo de modelos, página de catálogo dos carros, né? Essas informações, essa página com todos os comparativos. Blog, perfeito. Bom ponto, seria um segundo ponto. Ele ajuda a trazer autoridade, gerar autoridade para o Google, SEO, com certeza. E o outro ponto, o terceiro ponto, Rafa, seria os pontos de contato ser fáceis, né, para o cliente. Os pontos de conversão ser fáceis, né? O cliente, principalmente 80% dos acessos são mobile. Então, quando o cliente entrar no site da concessionária, ser fácil a comunicação via formulário, WhatsApp, chat, enfim. Ser muito rápido ele entrar no site, ter a informação e já conversar com a concessionária, né? E aí a resposta da concessionária, que é o que a gente está falando o tempo todo aqui, também ser rápida, né? Com certeza. Pô, maravilha. E, Rafael, uma pergunta aqui, acho que para a gente tentar condensar tudo isso aqui que a gente falou, né? Tem algum case que, óbvio, que você possa contar para a gente, né? De algum trabalho que você fez em concessionária aí, e aí quais foram as etapas que vocês passaram e o resultado que deu lá no final? Tem sim. Teve uma concessionária, sem citar nomes, onde a gente trabalhou primeiramente jornada do cliente. Então, assim, foi refeita do zero toda a jornada do cliente. O lead vai chegar por tal canal, ele vai para o CRM, vai ter o primeiro atendimento, como será esse primeiro atendimento, beleza. Depois, aí começou a colocar gatilhos, né? Régua de contato, bacana. Terminou isso? Agora, a minha equipe, ela está preparada? Não está. Vamos ajustar as peças, vamos identificar o perfil de cada vendedor. Vale a pena, não vale a pena, ou não é? Ajustou esse vendedor e aí agora a gente vai para a prática. Porque não adianta nada você montar um plano lindo e maravilhoso e não testar, né? E a gente sabe que nesse nosso mundo é acerto e erro. Então tem que ter isso. E aí foi feito todo esse trabalho, jornada do cliente, trabalhou tudo isso. Isso a gente levou pelo menos 3 meses, até acertar a mão, realmente, desde quando chegava o lead, até o vendedor receber esse lead, tratar para vender, né? E aí, ao ponto, e como obviamente tem uns 8 meses isso mais ou menos, tem régua de contato para 1 ano e para 2 anos, porque a gente sabe que a gente vai fazer a troca desse carro, né? Então, assim, vou esperar 1 ano e 2 anos para voltar para entender como é que está funcionando,
Mas esse primeiro início, depois de 3 meses trabalhando, e o famoso PDCA que a gente conhece, fazendo esses ajustes, começou a andar bem. Ao ponto de ter, depois disso, o vendedor falar, Fel, melhorou em 90%, isso, eu ouvi da boca dele, melhorou em 90% o meu contato com os clientes, que eu fazia de um jeito, agora está fazendo de outro. E esse mesmo vendedor conseguindo um aumento aí de 36% de aumento de venda. Então, assim, olha que interessante, o processo estruturou, testou, validou. E aí, em cima disso, a equipe está alinhada. Nesse meio, tiveram pessoas que não se enquadraram dentro do processo. E ok, vida que segue, né? Então, assim, é muito interessante ver. Então, assim, não é só chegar e treinar a equipe, eu tenho que ver também todo o passo a passo. Lembra que eu falei de KPIs ali atrás? Entra nisso também. Porque não adianta nada eu entregar um monte de coisa para o meu vendedor, ele fazer meia boca, ou só fazer uma coisa muito bem feita. Porque eu preciso lembrar, a gente é pessoa, né? Somos todos pessoas. E aí eu tenho que ter a parte quantitativa, que é meta pura, e a parte qualitativa, que vai envolver um pouco de processo também. Então a gente conseguir entender dentro desse grupo que foi trabalhado tudo isso, não foi fácil, foi bem trabalhoso, mas foi muito interessante de trabalhar. E as coisas estão acontecendo diferente, né? E hoje a gente consegue ver vendedor que está ganhando muito mais dinheiro, né? E aí eu consigo ver hoje o mesmo vendedor que lá atrás falou, nossa, isso é muito chato, eu tenho que marcar tudo isso no CRM. Não, hoje o cara tem gosto de fazer. Porque crença limitante foi quebrada. Então é muito bacana ver essa mudança. E é legal porque é o que você falou, né? É uma roda que ela gira e ela traz resultado para todo mundo, né? Provavelmente precisou de alguns investimentos aí, né? Precisou chamar ali o Rafael para dar uma força, provavelmente ou não estava usando ferramentas ou tiveram que contratar, talvez mudar, sim. Trabalhar a remuneração, mas que no fim das contas está sendo bom para todo mundo, está sendo bom para o cliente, está sendo bom para a loja, está sendo bom para o vendedor, está todo mundo ganhando. E olha que legal que você falou, né? Já tem uma régua definida de contato para 1, 2 anos. Então, de novo, eu, vendedor, estou ali trabalhando em relacionamento, mas eu não vou esquecer desse cara. Porque vai ter o sistema e o processo, né? Vai me ajudar a lembrar na hora certa para não perder o momento e fazer o contato. E olha que legal, nessa equipe eram 3 pessoas, acabou ficando só 2. Uma nunca foi vendedor de carro e a outra era uma moça, tinha sido vendedora de carro, que foi a pessoa mais difícil da gente conseguir quebrar essa barreira. Né? Então é bem interessante ver o perfil de pessoas. Mas é isso aí, quebrou e foi, né? Tá indo bem. Legal. Tá indo bem. Pessoal, a gente tem 2 minutinhos antes da gente encerrar. Queria ouvir de vocês aí, consideração final. Bom, do meu lado, todo mundo que está aqui, né, todo mundo que ainda vai ver, que vai ficar gravado, obviamente, lembre-se, é treinamento, é ferramenta, é processo. Não adianta a gente entregar a Ferrari para a pessoa e ela nunca tirou habilitação, nunca teve a primeira aula de direção. Né? Então, isso é um conjunto de coisas. E o principal, o gestor, ele não tem que ser operacional, ele tem que ser gestor, tem que acompanhar, tem que mensurar para ter tomada de decisão. Né? E assim, tem o DealerSite, que é parceiro, que tem um monte de ferramenta que ajuda pra caramba. Né? Tem também o meu lado para ajudar na capacitação e etc. Mas o principal é isso, e evoluir. Né? Não se dá por vencido, eu sou muito velho, isso é só para gente nova. Não é. Né? Se a gente tiver o empenho, porque boa vontade todo mundo tem, mas ter o empenho de ir lá e fazer o negócio, as coisas começam a mudar de cenário. Né? Então, basicamente, é isso aqui. Perfeito. Só acho que complementar, Rafa, aqui do nosso lado, a minha visão é sempre colocar o cliente no centro, né? E a gente, como vendedor, pensar de novo, né? Eu falei isso ao longo aqui da live, mas meu recado para os vendedores é esse, pensar em como você consegue tornar uma experiência melhor para aquele cliente, né? E aí, o uso das ferramentas são consequências, né? Para fazer essa melhor experiência para esse cara. Então, eu acho que é isso, entender, procurar se transformar ao longo do tempo, né? E com esse mindset, que vendas, ela virou uma ciência nos dias de hoje, né? Então, precisa estar sempre estudando, métodos são fundamentais, né? E se atualizar com relação aos métodos, para que acompanhe esse movimento das gerações que estão vindo aí, né? Para a gente conseguir atender também essa galera na linguagem que eles entendem também.
Tá Obrigado. Tudo evoluindo, né? Foi-se a época que só médico e engenheiro estudava. Agora todo mundo tem que estudar e não pode parar nunca. Perfeito. Isso aí. Pessoal, então quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente hoje. Agradecer aí o Rafael e o Marcos por dividir aí esses conteúdos. Quem tiver aqui, acompanha a gente lá nas outras redes sociais, LinkedIn, YouTube, tem mais material que a gente vai soltar, que nem o Rafael falou, essa live fica gravada, então dá para vocês pegarem depois trechos específicos e fiquem à vontade para ir mandando mais sugestões ou comentários lá para a gente. Lembrar também que logo abaixo ali da live, na descrição, tem um link para um outro material bem legal também, que a gente fez junto com o Rafael, material completinho, vale muito a pena dar uma olhadinha. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu, obrigado, Rafa. Valeu, César. Obrigado. Valeu, gente. Até uma próxima. Boas vendas. Até mais. Valeu.